Nós vamos dividir a aula de hoje em dois momentos, o hoje e o próximo domingo, falando da glória, autoridade e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus, né? Irmãos, para que é que serve um sinal? Note que nossos pais, aqueles da zona rural, né, ao olharem os céus, posição das estrelas, relâmpagos, quais eram as afirmações deles? Que ia chover ou que não ia chover, né? Se o vento tivesse com tal posição, não iria chover, ou se o vento vem do nascente, do poente, do oeste. Enfim, os homens observam os sinais. Agora, os sinais, eles não têm uma finalidade em si mesmo, né? Todo sinal, ele tem um propósito para além, por isso que ele é um sinal. O Evangelho de João, ele é bem diferente dos evangelhos sinóticos, também por conta dessa característica. A metodologia joanina, desculpa, de escrever, Misericórdia, Jesus. é o limão. Eu chupei um limão agora e o limão deu um negócio na garganta. Não é transmissível, o vírus não transmite para o computador, não. Não, senhor. O Evangelho de João, ele é bem diferente dos demais, como eu disse, por conta que João, ele seleciona alguns milagres, mas ele não enfatiza o milagre, né? Ele enfatiza o que o milagre sinaliza. O milagre, João não usa a palavra relacionada a sinal. É tanto que o irmão Sérgio lê o texto, né? E João diz assim: assim ele iniciou os seus sinais. Assim ele iniciou os seus sinais em Caná da Galileia. Então, ele usa o termo Simeon, que quer dizer exatamente sinal. Ou seja, não é o milagre pelo milagre para demonstrar um poder específico, como muitas vezes isso também foi demonstrado por outros escritos. Não tem nenhum problema em se demonstrar o poder de Deus. Mas aqui, no Evangelho de João, nós temos algo para além do poder de Deus, para além do que está sendo manifestado naquele instante. E João, ele seleciona alguns milagres, e a partir de hoje nós vamos vendo cada milagre, e hoje falaremos do primeiro. O primeiro sinal em Caná da Galileia. Então, isso é coisa de você anotar, de você perceber a diferença do Evangelho de João dos demais. Atentar não para o poder que está em Deus em operar o milagre, mas atentar para o que ele quer falar, para o que ele quer falar através do milagre. Porque isso é o sentido de haver um sinal. Quando nós estamos dirigindo no trânsito, todos nós aqui que somos motoristas, e até quem não sabe muito bem que o sinal verde é para parar. O sinal amarelo é para que você tenha atenção e não avance, porque provavelmente vem o vermelho, que é para você parar. Só que o sinal que está ali, o sinal de trânsito, ele não tem um fim em si mesmo. Não é só para você ver a cor. Não é só para você parar. Não é só para você prosseguir. Não. Você para porque outro vai estar passando naquele mesmo lugar e é para evitar um acidente. Então, o sinal ele tem inúmeras questões ali envolvidas, para além do que está posto, não é? Eu parei aqui porque está vermelho e eu tenho que parar. Não necessariamente só para isso. Você para que o fluxo das outras vias elas percorra. Você para porque você tem que evitar um acidente, porque a outra pessoa está com o sinal verde para prosseguir. Ou seja, o sinal, ele não tem uma finalidade em si mesma, mas o sinal, ele aponta para algo maior, né?
assim como o milagre aponta para algo maior. Os milagres selecionados por João, eles apontam para algo maior do que o próprio milagre. Oi? Então, o texto, ele apresenta a glória, né, a autoridade e o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a glória de Jesus, ela é manifestada numa festa de casamento. Isso aqui já se começa a uma mensagem trazida pelo nosso mestre, né? Esse primeiro milagre de Jesus, ele já demonstra que Jesus, Deus, ele quer honrar o matrimônio. Porque, note, ele inicia os seus sinais num casamento e quando ele voltar para receber, né? Aliás, quando ele voltar e a igreja for se encontrar com ele, isso também é comparado pelas escrituras como um casamento. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, né? Já temos aí uma grande lição. Uma outra lição que já poderíamos nos antecipar é o próprio fato de Jesus se importar com a alegria. Se importar com a alegria da festividade. Porque, especificamente, falando do milagre dele, ele foi resolver um problema da alegria da festa. Porque o vinho representava a alegria de uma festa de casamento. A palavra de Deus, ela mesmo diz que sejam honrados em todo o matrimônio. Então, o matrimônio aqui é honrado por Jesus por ser o contexto do seu primeiro sinal. Então, o primeiro sinal, quer dizer, o primeiro milagre que aponta para algo maior, acontece numa festa de casamento. Vamos aprender aqui algumas questões que o texto aponta, né, de forma bem relevante. A primeira lição que poderíamos tirar, logo nos versículos 1º e 2º, é de que nós devemos convidar Jesus para estar nos nossos momentos de alegria. Nós devemos convidar Jesus para estar em nossa casa, especialmente quando nós estivermos, claro, né, em nossas festividades, em nossas comemorações. Claro, o convite para ele estar em sua casa deve ser perene, mas note que muitas pessoas, quando elas estão numa situação de alegria, elas expulsam Jesus. E eu vou explicar para você como é que elas expulsam. Elas expulsam Jesus quando o comportamento daquele contexto e os elementos levados para aquele contexto não condizem com a vontade dele, né? Quando você se ajunta para falar palavrão, quando você se ajunta para fazer algo desalinhado à palavra, ao invés de você estar convidando Jesus, você está expulsando. Porque num lugar onde ele não possa estar, porque a atmosfera aí, lá daquele lugar, não tem nenhum propósito de honrá-lo, ele ali não estará, né? Digamos assim. Então, a lição inicial que nós devemos tomar para as nossas vidas é de que nós devemos convidar Jesus para estar em nossa casa. Veja que Maria, né, provavelmente era uma das organizadoras ou responsável pela logística da festa. Se José aqui não é mencionado, provavelmente, né, os autores acham, né, que ele já havia morrido. Então, José, o pai de Jesus, já deveria ter morrido nesse momento, onde ele iniciava os seus milagres em Caná da Galileia. Uma outra lição, e essa lição
é muito importante, todas são importantes, mas essa é muito importante porque muitas pessoas pensam que só por convidar Jesus, a alegria ela é constante. Não. A gente tem muitas vezes uma filosofia dentro das igrejas. Ah, Jesus estando presente, a alegria está ali. Há momentos que a alegria pode cessar e há necessidade de uma nova intervenção de Jesus. Então, mesmo quando Jesus ele está presente, pode faltar alegria, inclusive no seu casamento. Mesmo ele estando presente, existem momentos que a alegria pode acabar. Ainda bem que você aprende aqui também com Maria, porque Maria, ela estava atenta a todos os detalhes. Ela é aqui uma grande mulher que nos ensina várias coisas. E uma delas é de estar atenta não somente ao... Porque assim, gente, muitas vezes se dá muita ênfase aos efeitos do problema. Ah, eu tô com dor, eu tô doente, e a doença, isso e aquilo, eu tenho que ir a médico, mas não se atenta para a causa. Você já pensou o que pode ter causado aquela doença? Ah, eu tô gordo, eu tô obeso, eu tô com pressão alta, eu tô com isso, tô com aquilo. Mas você já atentou para o nascedouro? Maria nos ensina aqui que a gente vai lá para a fonte. Ia faltar alegria. Maria sabia que a alegria estava associada ao vinho. Então, ela foi logo para o fator. A gente tem que ter cuidado para olhar para os fatores, aqueles que provocam os problemas. Ai, minha vida não tem paz, minha vida não tem tranquilidade. A palavra de Deus diz que nós devemos buscar a paz com todos. E se você vive de fuxico, sua vida acaba com a paz, porque você não buscou a paz com todos. Então, assim, esteja atento. Eu estou dando esses exemplos, não que os irmãos façam isso, né? É só para a gente entender que devemos estar atento aos fatores que desencadeiam os problemas. Mesmo quando Jesus está presente nas nossas vidas, a alegria, ela pode faltar. Mas lembremos que podemos estar atento aos fatores que desencadearam aqueles problemas e podemos fazer a nossa interferência, né? Vamos lá. A terceira lição que nós podemos tirar para as nossas vidas é que nós precisamos diagnosticar os problemas com urgência. Não espere o dano aumentar. Irmão, olha, a gente se sabota em pensar que, eu não sei de onde veio esse problema, você sabe. A gente quer, muitas vezes, pousar de figura pública, de que não está entendendo, você entende. Nós todos temos inteligência para entender onde estão nascendo os nossos problemas. Irmão Ivo, a minha vida, ela pode viver sem problema? Claro que não. Nós sempre teremos aflições. Mas viver quer dizer mover-se. Mover-se constantemente contrário àquelas adversidades. Não adianta somente lamentar, ter que ficar com lamúria e com murmuração. É preciso fazer a interferência no momento certo. Irmãos, eu estou falando isso porque o texto, ele retrata isso. Por que você entende que o texto retrata isso? No Oriente, a hospitalidade era algo sagrado. O que Maria estava aqui articulando para interceptar Jesus não era uma coisa qualquer.
Meus queridos, se o vinho faltasse, a festa seria um desastre. E não era um desastre qualquer, era o maior desastre daquela família. Então, veja qual é a situação que você está passando, quais são as suas prioridades. Você está priorizando as coisas especiais, né? Porque muitas vezes a gente procura evitar alguns problemas, mas não procura evitar outros. Maria estava atenta para algo que era importante para aquela cultura. E o que é importante para a igreja? E o que é importante para Deus? E o que é importante para a sua vida? Muitas vezes a gente... eu conheço pessoas que dizem assim, eu não devo a ninguém, eu sou uma pessoa extremamente honesta. Ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Está certíssimo e não dever a ninguém. Mas ele esquece que ele é arrogante, ele esquece de ser amoroso, ele esquece de ser misericordioso. Irmãos, o fato de você ser honesto não quer dizer que você tenha que deixar de lado outras coisas que também são importantes, né? Então, a honestidade é importante, a santidade é importante, a misericórdia é importante, o amor é importante, o fruto do Espírito ele não é incompleto. Ele tem partes, e todas elas são importantes. Por isso, devemos atentar para todas as coisas. Em quarto lugar, nós devemos recorrer à solução dos nossos problemas à pessoa certa. Uma das coisas que faz o problema ficar um pouco maior é você colocar no ventilador. É você colocar na boca do mexeriqueiro. É você colocar na boca do murmurador. É você recorrer à pessoa que não pode lhe socorrer. Então, dirija-se às pessoas certas. Maria, ela não foi ao mestre-sala. Ela foi a Jesus. E depois o mestre-sala foi só conferir se o vinho estava bom ou não. O milagre já tinha acontecido. Depois, Maria não ficou espalhando a notícia entre os convidados. Porque, assim, se eu compartilho uma coisa com o irmão Paulo Sérgio muitas vezes, por mais que eu confio nele, mas ele pode ter uma pessoa que ele também confia. Então, ao invés de ser 2 que sabem da informação, já são 3. Aquela pessoa que o irmão Paulo confia, também pode ter uma pessoa que ele confia. É a naturalidade do ser humano, não é um defeito do irmão Paulo, não é um defeito meu, não é um defeito da pessoa que o irmão Paulo confia, é uma coisa que faz parte da natureza humana. Então, meus queridos, compartilhe só o essencial. Há coisas que você não precisa, não deve e não pode compartilhar com todas as pessoas, e nem talvez com o seu melhor amigo. Eu demorei muito a aprender isso, porque quando eu fui ver, o estrago já estava grande. Uma coisa que era de minha responsabilidade com Deus, já estava na responsabilidade de fulano, de Beltrano. É claro, isso não quer dizer que você deva se tornar uma pessoa orgulhosa e que não deva pedir socorro às pessoas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando, olhe para o texto, de um desalinhamento que está acontecendo num determinado lugar, e eu, ao invés de estar procurando a pessoa certa para resolver o problema, eu vou murmurando, entregando aquela informação a um e a outro. De repente, meu irmão, o problema que era pequeno e que poderia ser resolvido pela pessoa certa já está numa proporção tão grande que até a pessoa certa vai encontrar dificuldades de resolver. Mas o texto vem nos exortar para que nós possamos recorrer à pessoa certa. Então, a primeira pessoa a quem você deve recorrer é a Deus em oração. Paulo, ele escreveu isso também. Todas as coisas devem ser colocadas diante de Deus. É o seu negócio, a duplicata que você tem que pagar, muitas vezes a conversa que você tem com seu filho. De repente, o seu filho está com um comportamento
que ele é inadequado, aí você já conta para o seu amigo, já conta para a professora, já conta para o psicólogo, já conta não sei para quem. Primeiro conte para Deus. E aí você vai tomando as atitudes, né, posteriores que possam também ajudar você na solução daquele problema. Em quinto lugar, há uma coisa, há um princípio de Deus, que Deus não resolve nada fora do tempo. Nada. Todas as coisas acontecem dentro do tempo. Quando Maria interceptou Jesus, parece até que ele estava dando um carão nela. Não, não é um carão, mas na verdade, o termo mulher usado por Jesus é o título com o qual Odisseu se dirigiu a Penélope, por exemplo, sua esposa amada. É o mesmo título com o qual Augusto, o imperador romano, se dirige a Cleópatra. Então, quando Jesus diz, ó mulher, ele está honrando Maria. Ao mesmo tempo que ele está honrando, ele também está ensinando para ela que há tempo para todas as coisas. E como ele é onisciente e sabia que o texto seria escrito, ele está nos dizendo, Paulo, Jorge, irmã Yasmin, todos os irmãos aqui presentes, Lidiane, os irmãos Ana Selma, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Irmã Gilca e todos os demais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, devemos aguardar o tempo de Deus. Existe um dom que você deve buscar, que é o da longanimidade. Longanimidade, pode olhar para a palavra, é pavio longo mesmo. Se você tem pavio curto, pois deixe o seu pavio se alongar. Permita-se que o Espírito alongue seu pavio. Longanimidade é esperançar, é esperar em Deus. Essa maturidade, ela é ganhada na experiência. Meu irmão, como é que você vai entender o que é paciência, pastor Arlindo, seja bem-vindo, se você não viveu nenhuma experiência que precisasse você usar paciência? Então, determinadas coisas demoram, porque paciência é algo que você precisa compreender pela experiência. Então, Deus está sendo pedagógico quando ele demora, ou aparentemente demora, que na verdade, perdoe, Deus não demora. Deus, na verdade, mostra, resolve no tempo certo. Nós somos quem pensamos que Deus está demorando, porque ao nosso ver, aquilo não chegou ainda. Em sexto lugar, além de você entender a hora, você deve obedecer às ordens. Eu queria atentar mais para esse detalhe, porque a ordem de Jesus, ela foi um quanto absurda. Porque, meu irmão, você pegar umas talhas, encher de água, para resolver... Peraí, Maria poderia perguntar, Senhor, meu filho ou meu mestre, está faltando vinho, o que o senhor quer com água? Né? A gente não tem, muitas vezes, umas interrogações. Deus tem algumas coisas que nos ensina que parecem muito absurdas. Uma delas é você se calar diante de alguém que está desalinhado com você. É absurdo, porque se você tem razão, você quer falar. Mas a palavra de Deus diz que o homem seja tardio para falar e tardio para irar. Todo mundo, na maioria, inclusive eu, luto com isso, porque eu gosto de falar. Mas, na verdade, quando a gente vai entendendo mais a palavra de Deus, você compreende quando você fala menos, escuta mais, você consegue mais bênçãos para a sua vida.
porque você vive mais em paz e você compreende melhor. E quando você deixa as pessoas falarem, você permite que elas também, ali naquele momento, tenham uma válvula de escape para desabafar. E aí depois você fala. Eu estou dando só esse exemplo, não é que o texto está falando de fala, não. Estou dando um exemplo prático da vida que nós devemos obedecer à palavra de Jesus quando ela aparentemente é absurda. No nosso raciocínio, a gente pensa, mas não é assim que eu penso, não é assim que eu sinto. Não confie no que você sente, porque sentimento ele é volante. Palavra de Deus, ela é constante. Não confie nem no que você... para você ter uma ideia, vou dar um exemplo da própria educação. Eu ouvi um secretário da educação ontem falando uma coisa. Ontem não, foi ontem, né? Antes de ontem, foi sábado. Não, sábado foi ontem. Verdade, foi ontem. Ele dizendo o seguinte: no ano de 2019, o secretário dizendo, eu baixei uma portaria no município proibindo o uso de celular na sala de aula. Porque naquele momento, todo mundo entendia que o celular era prejudicial. Irmão, não deu 6 meses, veio a pandemia. E quem não tem celular nem estuda. As coisas no mundo mudam. Não confie. Tem que ser assim, porque eu penso assim. Quem pensa que o uso do celular era prejudicial à educação, foi sem estudar. Agora, o mau uso é que é prejudicial. É só um exemplo da vida prática. Para a gente não confiar nem nas coisas que você fez desde quando meu pai ensinou. Às vezes a gente diz assim, meu pai ensinou assim, então eu vou morrer assim. Será que o seu pai, há 50, 60 anos atrás, ensinou uma coisa a você? Será que ainda faz sentido hoje? Se fizer, amém. Glória a Deus. Se estiver alinhado com o contexto da atualidade, glória a Deus, com a palavra de Deus. Mas se não tiver, meu irmão, confie em Deus. Porque a palavra de Jesus é hoje e é eternamente. Então, o milagre em Caná da Galileia, note que o primeiro milagre, o primeiro Simeon, o primeiro sinal de Jesus acontece depois de uma obediência a uma ordem totalmente absurda. Encham a talha. Encham as talhas. E era muita água, viu? Aquelas 6 talhas feitas de pedra, elas tinham a capacidade de armazenar cerca de 600 litros de água. Então, era bastante água, até porque os casamentos naquela época duravam uma semana, né? O noivo casava com a noiva um ano antes, já ficavam casados, mas em casas separadas. E aí tinha esse momento de declarar para a sociedade, né, que eles estavam ajuntados. E os noivos eram tratados em todas as honrarias. Os convidados comemoravam esse momento embalados pelo vinho, porque o vinho era a alegria. Mas Jesus, através daquela ordem absurda, estava ensinando um dos maiores princípios cristãos. O vinho simboliza a nova ordem e a água nas talhas simbolizava a antiga ordem. A nova ordem trazida por Jesus era a ordem da graça, a ordem da salvação, a ordem da manifestação do Filho de Deus em prol da humanidade. A antiga aliança, com todos os seus sacrifícios, impediam ou não foram capazes de fazer o homem acessar o céu. Mas a segunda ordem foi capaz, completamente, suficientemente capaz, de fazer com que o homem pudesse acessar a salvação. Então,
Nesse momento, Deus, ali através do seu Filho, estava abrindo os olhos de toda a humanidade para a grande revelação do Filho de Deus. E Jesus, ele fez outros milagres que nós vamos estudar, né? Abriu os olhos dos cegos, deu a audição aos surdos, libertou os oprimidos de demônios, alimentou também famintos, né? Lá, quando fez a multiplicação dos pães. Em sétimo lugar, precisamos entender que com Jesus, o melhor sempre vem depois. Se com ele você está em crise, que a gente pode passar por crises com ele, sem ele, você vive crises sem esperanças. Então, com Jesus eu passo crise, eu passo choro, eu passo doença, eu passo pandemia, mas eu venço, né? Eu venço. Apesar da humanidade não confiar em Deus, nós, a Igreja do Senhor, precisamos ser militantes dos que confiam em Deus, dos que oram pelas autoridades. Eu não vou para a rua dizer fora Bolsonaro, não. Eu não tenho esse papel, não. Eu preciso é orar por ele. E nem vou para a rua dizer nada a favor dele. Porque ele foi um negacionista da ciência. E nós estamos vendo que a pandemia está sendo controlada. Semana passada, pela primeira vez em toda a pandemia, os leitos de UTI estão com menos de 80% de sua capacidade. Está morrendo pouca gente, diminuindo. Daqui a pouco, a pandemia vai virar só mais um vírus que a gente vai lutar com ele. Como já tem aí outras doenças, como chikungunya, dengue, que todo ano vem, né? Logo, logo ela vai ser controlada. Logo, a vacina é sim importante. Deus foi quem deu a ciência ao homem. Não adianta a gente questionar isso. Agora, a ciência só não pode divorciar-se de seu Criador, que Deus é a própria ciência, né? Nós acessamos um pouco do conhecimento que nos é permitido com a metodologia que a gente criou. Então, vamos prosseguir. Em oitavo lugar, quando Jesus realiza um milagre em nossa casa, grandes coisas acontecem. Quando Deus realiza um milagre na sua vida, não olhe só para o milagre. Ah, irmão Paulo agora é milionário, a conta dele não para com dinheiro. Amém, irmão Paulo. Mas não olhe só para esses milhões da sua conta. Como também o irmão Jorge é o rico da igreja. Não olhe só para essa riqueza. Não olhe só para esse milagre, mas olhe para o que acontece além dele. Né? João repete. Aliás, na Bíblia Sagrada está repetida 77 vezes a palavra Simeon. Sinal, 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 sinal. Logo, a palavra de Deus, ela está enfatizando não o milagre, que já é grande. Meu querido, minha querida, maravilhoso é ter um milagre em nossa casa. Uma cura. Você faz uma compra para o mês inteiro. Olha só, você ter o privilégio de ir para o supermercado, fazer uma compra. Isso para você pode ser até natural, mas para muita gente que mora na rua, que não tem condição de comprar 1 quilo de feijão. E a fome está aumentando no planeta, viu? É um contraditório. Melhor, é uma contradição, que contraditório é um termo do direito, né? É uma contradição. Nunca a humanidade produziu tanto alimento, porque hoje a agricultura ela é industrializada. Nunca. Nós produzimos tanto alimento. Nós jogamos fora, todos os dias, alimento para alimentar toda a humanidade, 3 vezes mais. Mas nunca também a gente teve tanta fome. Deus ele vai se manifestar em relação a essa história que a humanidade está vivendo, né? Eu estou falando disso para mostrar para você que você vive uma vida de milagre.
Deus já vem fazendo muitos milagres na sua vida. Tem gente que diz assim, mas antigamente Deus fazia tanto milagre. Irmão, Deus faz milagre todo dia. O milagre maior é você estar vivo numa pandemia dessas. O milagre maior é você estar de pé. Morreram só no Brasil mais de 500 mil de pessoas. Não foi só de coronavírus, não. Morreu de várias doenças. E estão morrendo. Mas você está contando a história. Até quem teve a doença está contando a história. Então é um milagre. Mas não olhe só para isso. Isso é um sinal da graça, da manifestação, do poder, do amor de Deus para com a sua vida. Essa palavra, Simeão, não descreve apenas cruas manifestações do poder de Deus, né? Mas manifestações significativas do poder de Deus, que apontam para além de si mesmas, para realidades mais profundas, que não podem ser percebidas com esses olhos. Meus irmãos, todas as vezes que a Bíblia faz referência do que está por vir, a glória de Deus, que é o céu, o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao entendimento o que está preparado para você. Então, quando Jesus faz um milagre, ali após encher aquelas talhas, o que foi maravilhoso não foi a transformação da água em vinho, que já é maravilhoso. O que foi maravilhoso foi ele nos mostrar que a antiga aliança não foi capaz de nos salvar, mas a nova aliança nos dá acesso a Deus, nos reconcilia com Deus, nos aproxima de Deus, nos faz filhos de Deus. E João foi o autor que trouxe essa temática, né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, o que crê no seu nome. Então, fique imaginando, o que é um sinal? Um sinal é sempre algo para além de si mesmo. João não usa o termo nem milagre. Ele usa Deus, Jesus, iniciou seus sinais em Caná da Galileia. Iniciou seus Simeões. Mostrou à humanidade que ele estava, né, inaugurando uma nova era. E hoje nós vivemos nessa nova era. Depois do milagre, são registradas duas consequências. A primeira consequência é que a glória de Jesus se manifestou. Aí é uma consequência. O milagre trouxe uma consequência. Qual? A glória de Jesus se manifestou. Mas trouxe uma segunda, que você e eu também somos participantes dela. É que os discípulos creram nele. No texto está escrito, a glória se manifestou e os discípulos creram nele. Só para a gente finalizar a nossa escola de hoje, existe um autor que considera 5 razões pelas quais esse milagre que estamos considerando foi o primeiro realizado por Jesus. Primeiro, é que, como foi o casamento, a primeira instituição divina, Cristo também realizou o seu milagre pela primeira vez em um casamento. Então, do mesmo modo que a primeira instituição criada por Deus foi unir Adão e Eva e tornarem eles ali uma só carne, também o seu primeiro Simeão, primeiro milagre,
foi numa festa de casamento. Segundo, como Cristo tinha se manifestado a si mesmo de forma tão discreta no jejum, né, no monte da tentação, agora se manifesta publicamente oferecendo provisão. Jesus foi estratégico. Uma festa que reunia muitas pessoas, ali ele estava presente. Terceiro, Jesus não transformou pedras em pães para Satanás, mas transformou água em vinho para manifestar a sua glória. Quarto, o primeiro milagre operado pelo homem no mundo foi um milagre de transformação, que é o milagre lá de Moisés, onde a vara se transforma numa serpente. E o primeiro milagre operado pelo Filho do Homem foi da mesma natureza. Transformou coisas totalmente distintas. Água não é vinho. E ele transformou água em vinho. Quinto, na primeira vez em que ouvimos falar sobre João Batista, somos informados a respeito de sua dieta restrita. Mas, na primeira vez que ouvimos falar sobre o Cristo em seu ministério público, nós o vemos em uma festa de casamento. Jesus decidiu manifestar-se aos homens. E ele se revelou em Caná da Galileia, trazendo o seu sinal. Então, que nós possamos atentar para o grande sinal. E quando Jesus fizer algum milagre que ele faz todo dia na sua vida, lembre-se, aquele milagre já é uma coisa grande, mas ele não tem a finalidade em si mesmo. Há algo muito maior e muito superior. Porque quando nós nos apegamos só aos milagres, aos poderes, nós viramos crentes religiosos atrás de milagre. E aí viramos pessoas supersticiosas, sem ter nem muitas vezes responsabilidades de fazer aquilo que nós devemos fazer. Existem pessoas que, inclusive, dizem, seja você o seu próprio milagre. Tem gente que está esperando, o irmão anda num carro novo, o irmão mora numa casa boa, aí você não vai olhar em nenhum detalhe a vida do irmão. O irmão trabalha tanto, o irmão procurou estudar, o irmão procurou isso, entendeu? A vida também nos impõe, que o irmão Paulo hoje é um grande empresário, passou aí 20 anos, que agora que ele tem 40, né? Passou 20 anos na Martins e agora, com seus 40 anos de idade, jovem, é um grande empresário de Iguatu. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor, abertos aí para perguntas, para comentários, e quero avisar que a próxima aula nós vamos fazê-la 8 horas da manhã. Por quê, irmão Ivo? Porque aquela agenda que interceptou a aula passada, ela era de 2 dias. Então, foi domingo passado e vai ser no próximo domingo. Mas aí, irmão, eu vou gravar a aula também, quem não puder acordar. Mas se você quiser assistir de sua cama, ainda nos lençóis, entra no Meet e vamos assistir a aula, que eu acredito que é possível. Até o seu domingo fica mais longo, você tem mais tempo de ir para a praça, de fazer uma caminhada, sei lá, de fazer um churrasco, né? Glória a Deus. Aberto agora para comentários. Primeiro dizer que glória a Deus, toda honra e toda glória a Deus, mas quanto a ser um grande empresário, eu fui só um visionário, que acreditei na minha mulher, porque devo tudo a ela, e ela que abriu o meu caminho, porque se não fosse ela, eu não tinha pedido para sair do Martins, porque eu não sabia onde investir. Mas como eu vi que ela é desenrolada para frente, eu digo, rapaz, eu vou investir com essa mulher. Então, assim, a loja hoje é o que é por causa dela. Eu fui só eu me vendi, eu estou sendo sócio dela, mas todo o mérito é dela. Ei, irmão Ivo, agora a aula de hoje foi algo assim que vai ficar na história. Deus abençoe. E o irmão falando em sinais da Bíblia, eu fiquei pensando, realmente, a Bíblia ela é todo um sinal para a gente descobrir os mistérios de Deus, né? Mas você veja que também Deus deixou mistérios e sinais na natureza, irmão Jorge.
Aquela estrela que a gente olha lá para o céu, que é no formato de um triângulo, né? Que o pessoal diz, as Três Marias, mas não é as Três Marias. Foram através daquelas três estrelas, que são as que mais se destacam, que os primeiros navegadores, eles sabiam para onde estava o norte, o sul. Olha que maravilha. Então, Deus já deixou um sinal no céu. Pode olhar que ela está lá, ó, apontando. E os navegadores, através dela, era que se direcionavam. Então, Deus deixa muitos mistérios no mundo e sinais. Basta que o homem olhe para as maravilhas de Deus. E outra coisa que o irmão Ivo falou interessante, e realmente até hoje, né, isso é cultura. Se faltasse vinho naquela época, a festa... E às vezes eu lembro que eu estou lá no meu sogro falando, qualquer festa que o pessoal do interior vai fazer, eles matam comida, tem que ter muita comida, porque se faltar comida para os convidados, até hoje, né, tem isso, né? Eles morrem de vergonha. Então, uma festa que dá para matar 3 galinhas, eles matam 20. Aí eles dizem, é melhor faltar, ou melhor, é melhor sobrar do que faltar. Então, realmente, é uma cultura que vem desde daquela época de Jesus, né? Então, glória a Deus, como é as coisas de Deus. E outra coisa que o irmão falou interessante, se com Jesus eu passo crise, valei-me sem Jesus. Aí o cabo se enterra e tira a vida. Porque nós sabemos, o cristão, quanto mais difícil estão as coisas, eita, glória a Deus, aí o poder de Deus cai sobre nossa vida. Esse dia eu fiquei muito preocupado com a minha esposa com a Covid, não vou mentir, porque ela está fazendo um tratamento, tem problema de reumatismo, a febre reumática. Eu disse, meu Deus, mas Deus foi tão bom com ela. Glória a Deus. Então, assim, Deus é bom. E aquele que Deus... Uma coisa eu digo, você só vai lá para cima no dia que Deus quiser que você vá. Se Deus não quiser que você vá, não tem doença que lhe leve. Então, isso serve para que a gente se alegre, confie no Senhor Deus, né? Tem que ter os cuidados, mas agradecer a Deus. Então, Deus é bom e Deus é Pai. E é como o irmão Ivo falou, né? Por exemplo, tem gente que é bom pagador, mas é ruim em outra coisa. Isso também vale a pena pensar, né? Tem crente que usa uma saia cobrindo o dedão do pé, mas vai para frente da casa falar da vida dos outros. Então, cara, você tem que ser bom em todos os sentidos. Já Amém, tá Deus é bom. falando da vida alheia, Paulo. Ney, tchau, gostei, Ivo. Hoje você foi usado por Deus. Pense numa aula maravilhosa. Quando terminar aqui, eu vou sair dando glória aqui dentro de casa. Eita, labacé, aleluias! Oi, irmão Ivo. Jesus ainda não fez o milagre de Paulo só ter 40 anos. Ele tem 40 de cada lado. É 40 de um lado e 40 do outro. 52, glória a Deus, irmão. Pai do Senhor, mais alguém quer falar alguma coisa antes do pastor orar? Sim, só falando aqui a respeito de uma parte que eu achei bem assim importante, irmão Ivo, que você falou, a questão dos sinais, né? Que esse texto, ele vem assim nos mostrar, né, que os sinais que Jesus nos trouxe, né, na época da transformação, né, do pão aqui, que houve a transformação, né, no casamento, ali foi para mostrar a glória de Deus, né? E hoje, nos nossos dias atuais, vários sinais, Deus está mandando vários sinais também, para que esses sinais sejam mostrar a glória de Deus, né, na nossa vida, e nós temos, como discípulos de Jesus, né, crermos nele, que esses sinais são somente para mostrar a glória de Deus. Como disse bem no capítulo, né, em João 2, que eu estava olhando aqui, João 2,11, né? Como este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Cana da Galileia, né? E através dos sinais ele manifestou a sua glória. E seus discípulos creram nele. Naquela época que foi manifestar esses sinais, os discípulos creram, né? E hoje, aí eu estou me perguntando, né? Me veio a pergunta. E hoje Jesus nos está dando tantos sinais, né? Até os sinais da pandemia. E será que nós estamos crendo que esses sinais estão vindo para
que seja mostrada a glória de Deus, né? Uma pergunta assim que eu faço até a mim mesma, entendeu? Obrigada pela oportunidade. Valeu, minha irmã. Pastor Arlinda, Pai do Senhor, o senhor pode orar para terminar? Em nome de Jesus. Amém, amém. Pai do Senhor a todos. Muito bom estar contando com a presença de todos os irmãos nesse dia especial. Aí o Jorginho, aí o filho do irmão Jorge, participando, muito bom. E demais irmãos, Deus abençoe a vida de todos vocês. A lição foi realmente maravilhosa e a gente só tem que atribuir tudo a Deus, aquilo que Deus tem manifestado no dia a dia como verdadeiros milagres em nossas vidas, né? E agradecer, expressar nossa gratidão a Deus, porque em tudo Deus é maravilhoso para cuidar de nossas vidas. Vamos orar então? Sim, lembrando que à noite nós temos o culto de Santa Ceia hoje. Os irmãos não esqueçam, não deixe de vir, né? Porque o culto de Santa Ceia é muito especial. E aí é importante que a gente esteja celebrando na comunhão, celebrando o Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na sua presença, gratos, porque o Senhor tem sido maravilhoso, tem nos dado uma palavra maravilhosa nesta manhã, que o Senhor esteja nos abençoando cada dia mais, porque esta palavra nos ajuda a entender o quanto o Senhor é bom, presente em nossas vidas. O Senhor não está distante de nós, o Senhor é maravilhoso para realizar milagres, para trazer socorro, para trazer resposta, para trazer cura, para fazer milagre de transformação em nossas vidas, em nossas casas. Eu oro, meu Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha alcançar o coração de cada um de nós e nos renovar a cada dia e nos conduzir no teu caminho, na tua vontade, para a glória do seu nome. Nós precisamos mais do Senhor. Opere em nossas vidas, ó Mestre querido, nos abençoando, nos dando condições de vencer em todos os nossos desafios, num tempo como estamos vivendo, tempo de pandemia, de desafio, de dificuldade para todo mundo. Nos dá da tua graça, multiplica, Senhor, a graça e a paz em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos viver melhor com os recursos de Deus, com as provisões de Deus, Senhor, com a graça de Deus abundante em nossas vidas. Pai, eu oro em nome do Senhor Jesus, para que, Senhor, nós possamos crescer cada vez mais nesta graça, que possamos nós produzir muito mais, que possamos ser bênção na vida uns dos outros e neste mundo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Seja conosco, nos dando, Senhor, da glória, a alegria de viver para Cristo, de celebrar o nome do Senhor, de bendizer o Senhor, porque com a tua presença, Senhor, nós podemos contar vitória no meio das batalhas, das lutas, dos desafios. Nós podemos ter as nossas convicções de que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Obrigado, Senhor, que nós possamos a cada dia exercer esta fé na tua palavra e aplicando assim em nossas vidas, para nós crer, para nós confessar e para nós vivermos essa palavra em o nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro por todos os teus servos que participaram dessa escola bíblica dominical. Todos sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mãe está em casa.